Pois bem, prosseguindo no estudo de história da igreja, agora o item 83 do material didático, Martirológio da Boêmia. Olha só que obra interessante, irmãos. Os irmãos já devem ter ouvido falar de Comênios. Comênios foi um anabatista que ele viveu lá em 1632. Ele é uma grande referência na área educacional. Ele é considerado o pai da didática moderna. E Comênios, ele era um anabatista com origem aonde? Nessa região da Morávia, da República Tcheca. Só que ele vive 200 anos depois. Não? Ele vive 200 anos depois. Então, em 1632, ele escreveu uma obra, não? E o título dessa obra é Martirológio Boêmio. Essa obra é exatamente descrevendo a perseguição nessa região. Vocês vão ver, eu extraí uma história. Só essa obra, ela tem mais de 600 páginas. São 630 páginas de história de perseguição de cristãos e de julgamentos. Né? Por exemplo, a história que eu escolhi lá para contar para vocês é a história de dois cristãos que já estavam condenados, seriam executados no dia seguinte, tá bom? Eles tinham sido aprisionados, seriam mortos pela Inquisição, a Inquisição está matando direto, era no dia seguinte levar e queimar na fogueira. E eles estavam lá na cela à noite, né? E tinha dois pedaços de pão, né? Alguma coisa que foi dada a eles como alimento, e eles resolveram fazer a Santa Ceia com aquele pedaço de pão. Tá bom? E oraram e fizeram como uma Santa Ceia, e aí eu achei bonito que aí um irmão fala para o outro, né? O próximo pão, a próxima Santa Ceia, nós vamos comer na mesa com Jesus Cristo na eternidade. E aí o padre ouve, né? E não gosta, né? E não gosta. Bom, então veja o comentário. Então, 1415, né? Nessa época, vou pegar então esse trecho desse martirológio, que diz: para entendermos como ocorria a perseguição nessa região, podemos consultar a obra Martirológio da Igreja Boêmia, publicado em 1632, com 634 páginas, pelo anabatista João Amós Comênios, que normalmente ele é chamado de congregacional na história. Os congregacionais, eles são anabatistas. Aí por quê? Qual o sistema de governo dos anabatistas? Era congregacional. A congregação decide, a Assembleia de Deus, ela é congregacional. Então, João Amós Comênios, ele era congregacional. Ele era um cristão da Assembleia de Deus, tá bom? O título completo da obra é Martirológio Boêmico, ou A História da Perseguição na Boêmia, do ano, presta atenção, irmãos, 894 a 1632, na qual são descritas a grande astúcia, malícia, perversidade e violência dos inimigos da verdade. Quem são os inimigos da verdade? Quem é que matava os irmãos boêmios? Era a Inquisição Católica. Tá bom? E veja o período que ele coloca. São, como eu disse, 634 páginas. Tem morte, perseguição, martírio de 894 até os dias de Comênios, em 1632. Eu comento abaixo sobre esse tempo. Veja, o livro cobre um período de 738 anos. Irmãos, é mais tempo que a existência do Brasil, de perseguição e martírio só nessa região da Boêmia. Tá bom? Então, eram 738 anos com dezenas de histórias de prisões, torturas e execuções. Só na região da Boêmia. Só nessa região tem essas centenas de histórias. Sabemos que haviam anabatistas espalhados por toda a Europa, mas a Boêmia parece dividir com os vales de Piemonte a concentração de anabatistas. A Boêmia, pela história de tolerância de seus reis, e os vales de Piemonte, por se tratar de região gelada, né? Então, uma, porque o rei não gostava de perseguir, e os vales de Piemonte, por se tratar de uma região gelada. Em um dos muitos exemplos de diálogos e julgamentos,
contado nessa obra de Comênios, né, Martirológio. Comênios descreve um em que alguns cristãos anabatistas estavam presos pela Inquisição e o católico ouve a oração do irmão que dizia, veja o que ele descreve nessa obra, né? Outro orou à mesa e deu a bênção. Os irmãos estão presos, os anabatistas estão presos, serão mortos no dia seguinte. E outro lembrou a todos que esta era a sua última ceia na terra e que amanhã seria com Cristo no reino dos céus. Ou seja, eles não negaram a fé e vão ser mortos. Essas palavras foram mal interpretadas pelo diretor da prisão, um homem rude e papista, que ao ser libertado disse rudemente aos seus prisioneiros, Cristo certamente guardará seus próprios segredos para eles no céu, como pensando de um juízo, né? Quando lhes foi perguntado isso, o pregador, aí ele dá o nome do pregador, que seria um anabatista, né? Que está preso, ok? Um anabatista que está preso, né? Ele diz, né? Quando lhe foi perguntado isso, o pregador Vitor Jaqueschi fez um longo e edificante discurso sobre como o Senhor celebrou a última ceia. Então seria o nome de uma pessoa que está presa, mas está descrevendo um grupo de irmãos, né, que estão presos, condenados, vão morrer no dia seguinte, porque a ordem era matar mesmo. E o comentário de Comênios prossegue. Enquanto isso, disseram-lhes que os cavaleiros que haviam sido presos nos castelos estavam sendo levados para a prefeitura de Alestade, pois diante dessa multidão, cadafalsos de sangue destinados à execução haviam sido erguidos. O que era cadafalso? Eles faziam um espetáculo, irmãos. Eles faziam um espetáculo. Tá bom? Eles construíam um palanque, onde os cristãos eram queimados vivos. Existem quadros na Europa retratando assim um momento em que eles estão matando dezenas, fizeram um grande local assim aberto. Depois eu vou mostrar essa história para vocês, que vai ser nos anos 1600. A perseguição vai continuar. Até os protestantes vão matar os anabatistas. Então, eles faziam isso como um espetáculo. Então faziam aquele palanque, como você vê um palanque que se faz numa praça para um discurso de um político, eles faziam um palanque daquele e iam queimar centenas de pessoas. E tem história de rainha que ela passou mal, uma rainha da Espanha, eu vou contar a história para vocês, ela passou mal, que você vê alguém ali sufocando com a fumaça e morrendo, e aquele cheiro, né, de carne queimada, mas os príncipes, os reis, eles tinham que participar. A justificativa é que essas pessoas eram perigosas para o reino. Mas procure na história, procure algo que eles tenham feito, né, que justificasse essa violência. Eles sequer faziam guerra ao exército católico, nem resistência. O padrão é a não resistência. Então não tem nada que justifique essa perseguição. E a Igreja Católica dizia, né, eu tinha que matar porque eles eram hereges, eram perigosos. Eu mostrei para vocês um livro escrito recentemente, publicado pela Vozes, que ela falou, os papas disseram que era necessário, então era necessário. Por que ele diz isso? Porque na visão dele o Papa é infalível. Só que isso não é verdade. Ou seja, a justificativa, isso era necessário porque os papas disseram que era necessário. Na verdade, eles estavam matando a verdadeira igreja de Jesus. Essa é, com certeza absoluta, a Babilônia apocalíptica. Não tem outra explicação. Então, isso é que significa cadafalsos de sangue, né? Porque eles faziam esse espetáculo e ali pessoas eram torturadas e mortas.